Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor para mais um vídeo aí com vocês. Hoje a gente vai dar sequência, né, no que a gente vem tratando nos últimos vídeos. A gente falou um pouco sobre o Windows Agent, né, na última aula, coleta e enriquecimento de logs. Hoje a gente também vai seguir nessa linha, porém falando um pouco sobre os sistemas operacionais Linux, Unix. Então a gente vai focar nisso hoje. Então bora lá. Basicamente, no último vídeo, antes da gente começar a instalação, né, botar a mão na massa, basicamente tem alguns conceitos que seriam interessantes vocês saberem, né? Para quem não viu o último vídeo, caiu direto nesse, eu comentei lá, mas vou passar rapidamente aqui também para ter um overview ali. Eu destaquei, dentro das características, né, que a gente tem aqui, eu destaquei a parte da utilização de recursos da máquina em que é instalado o agent, tanto o Linux quanto o Windows e os seus derivados, né? Mas aqui em média ele diz que são 35 megas de RAM utilizadas, né? Durante a execução do serviço. Ele fala também um pouco do que a gente consegue somar a solução apenas com o coletor, né? O agent instalado. Então ele fala de alguns serviços, né? Algumas funcionalidades. Fala um pouco do monitoramento de integridade de arquivos. Legal, a parte de resposta ativa às detecções que a gente coleta, a parte de segurança em cloud, container, detecção de malware, os comandos executados, a parte de assessment, enfim, bastante coisa. Ele também comenta um pouco sobre a compatibilidade, né, em que o agent tem, mas basicamente pega os principais sistemas. E fala um pouco, né, sobre a tela que a gente já está acostumado, aí na última aula a gente já viu, trabalhou bastante com ela, e hoje não vai ser diferente. Outro ponto importante que eu também comentei no último vídeo é a questão da compatibilidade, né, em relação ao servidor e o agent. Então, na última aula a gente viu que é importante que o manager ou o servidor ele seja sempre mais atual que o agent. Não necessariamente mais atual, mas não pode acontecer o contrário. Do agent estar numa versão mais atual do que o próprio servidor, porque daí a gente começa a ter um pouco de problema. Então aqui ele dá dois exemplos. Existem situações em que são recorrentes, digamos assim, em que você vai subir isso em produção, digamos, e conforme o tempo você instala nos agents, né, nos seus endpoints aí, o agentzinho do azul, e ao passar do tempo você vai atualizando a solução. E digamos que você não siga esse mesmo processo nos endpoints. Então chega uma hora que o agent fica numa versão um pouco defasada, digamos assim, e o servidor fica na versão atual. Quando acontece isso, não tem nenhum problema, desde que o manager não utilize nenhuma solução específica para a versão do agent. Alguma funcionalidade que o agent precisa ter para que o recurso dentro do servidor esteja disponível, tá? Mas tirando isso, não tem nenhum problema a gente trabalhar com uma versão menor no agent ou nos endpoints, né? E quando isso é igual, normalmente no início da implementação, né, assim que a gente implementa o servidor e alguns endpoints, eles começam a trabalhar na mesma versão, tá? Se for assim, também não tem nenhum tipo de problema, tá? O que não pode acontecer é ao contrário aqui. Por exemplo, o agent está na versão 4.4 e o servidor na 4.2, por exemplo. Então isso não é legal de acontecer e acaba gerando alguns problemas. Então seria basicamente isso, tá? Então vou fechar isso aqui. Então a gente vai logar aqui na plataforma e já vamos colocar a mão na massa. Basicamente eu separei uma maquininha aqui de laboratório pra gente testar com Debian. Um Debian 11. E aí deixa eu abrir até o terminal aqui já, pra gente ir conectando nela. Legal também destacar que assim como na última aula, eu não testei nada antes. Justamente para simular algo como se vocês também estivessem implementando aí. Então, problemas que pode acontecer aqui, possivelmente também aconteceria aí. E aí é legal que vocês também entendem um pouco da lógica e da parte de análise para resolver os problemas ao longo do processo, né?
E isso também é muito legal de aprender e de entender. Então, bora lá. Aqui na parte de agents, dentro da plataforma, clicando aqui a gente consegue ter uma visão geral. Aqui já aparece um agent, que é o Windows 10, que a gente configurou na última aula, tá? Tem o último vídeo aí do canal falando exatamente sobre isso. Então, se você não viu, legal, volta lá e dá uma olhada também. E aí ele mostra que ele tá desconectado porque a máquina tá desligada, né? Eu, obviamente, não vou ficar subindo VM aqui à toa pra ficar coletando o registro. Começou o laboratório, tá? E hoje a gente vai instalar nosso primeiro Linux. Então, para fazer isso, a gente vai abrir aqui o nosso Debian 11. E aí, clicando aqui em implementar um novo agent, ele já dá basicamente o caminho pra gente. Então, a gente pode selecionar o tipo de sistema, no nosso caso vai ser um Debian, né? Aqui, um Debian Ubuntu da família. Pode selecionar 64 bits. Da mesma forma que a gente fez na aula passada do Windows, a gente vai ter que alterar aqui para dizer o IP real do nosso Azul Server lá, para ele se conectar, que é basicamente o próprio IP do servidor aqui. A gente subiu tudo no mesmo servidor, né, de maneira all-in-one. Então ele vai ser o mesmo IP também. E aí tem a questão dos grupos, né? Antes da gente fazer a instalação, só comentar rapidamente, eu também fiz isso no último vídeo, né, sobre o Windows. Mas dentro do Azul a gente tem os grupos, né, que são divididos os agents instalados. Cada grupo ele tem um arquivo de configuração em que a gente pode dizer para o agent que está instalado nas máquinas, enfim, o que ele deve coletar, ou algum arquivo personalizado que a gente quer coletar, algum tipo de serviço, enfim. E a gente controla isso por esses grupos aqui. Então, por exemplo, no Linux aqui, que é o que a gente vai utilizar hoje, tem um grupo aqui, né? Não tem nenhum agent por enquanto. Se a gente clicar aqui em editar configuração do grupo, ele vai aparecer um arquivo de configuração pra gente. E aqui a gente pode dizer algum arquivo que os agents que estão nesse grupo precisam coletar, enfim. Isso é muito legal porque a gente consegue ter uma granularidade legal em distribuição de serviços, dividir isso em grupos, né? Então fica legal para controlar isso também. Seria basicamente isso. Aí voltando aqui no agent, implementar aqui o agent, a gente seleciona de novo aqui, 64 bits. A gente coloca aqui o endereço, né? 168.15.20, que é o servidor. Aqui no grupo a gente coloca o Linux, né? Que eu acabei de mostrar ali. No de vocês, se não tiver, basta criar, né? É só criar novo grupo e colocar o nome, Linux. E aqui ele já dá o comando pra gente, né? Então ele diz aqui também se tiver algum outro o Azul Agent instalado no sistema, ele vai atualizar e preservar a configuração já implementada, tá bom? A gente pode copiar esse comando aqui, inclusive, tá? Para instalar o Azul. Vamos ver se vai funcionar tudo certinho. A gente pode vir aqui, copiar basicamente o comando. Aqui, assim, né? Analisando superficialmente o comando aqui em geral, ele vai no repositório, baixa o agent, instala e já seta alguns parâmetros em variável aqui, né? Que é as variáveis também que o Azul utiliza durante a instalação. Beleza? Aí a gente pode executar esse cara aqui. Vamos ver se vai rodar tudo certinho. Então, beleza, aparentemente ok, tudo certinho. E aí a gente precisa iniciar, né? Então a gente pode copiar aqui também. Ele vai fazer um reload dos serviços, vai habilitar para que o Azul Agent inicie junto com o sistema e depois startar o serviço. Então a gente pode copiar aqui. Na verdade vamos fazer um pouco diferente. Vamos executar um por vez aqui. E como eu tô com root aqui, eu vou tirar esse sudo aqui porque não precisa. Então a gente deu o reload. Aí agora a gente precisaria dar um enable, né, no Azul Agent. Vou digitar aqui manualmente mesmo. Ele criou o link simbólico e tudo mais. E agora a gente precisa startar o serviço, certo? Então dá um start aqui o Azul Agent. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então, a gente pode dar um status aqui, por exemplo. E ele já está ativo. Legal.
E aí, teoricamente, se tudo ocorreu da maneira que deveria, né? A gente dando um refresh aqui, ele já deve aparecer aqui. Aqui, ó, que legal. Ele aparece agora um ativo, né? E o último a se registrar foi o Debian 11, né? Que é o nome do servidorzinho lá que a gente subiu. E tá aqui já. E ele já aparece o ID do agent, o nome, o IP dele, o grupo que a gente selecionou, o sistema operacional, a versão do agent está instalada. Enfim, aparecem algumas informações aqui. Então, beleza. Teoricamente, com isso, a gente já conseguiria coletar alguns registros, né? Com o próprio padrão do Azure Agent. Então, para isso, a gente poderia vir aqui em módulos, eventos de segurança. Vamos ver se... Aqui. Então, ele já... Assim que você instala o Azure Agent, tem algumas tarefas que são executadas, né, automaticamente. Uma delas é a parte de compliance e assessment, em que ele roda, por exemplo, alguns benchmarks do CIS e tal, para ver se a máquina tá em conformidade, enfim. E aqui ele já vai trazendo esses registros, né, que ele tá executando isso e tudo mais. Esse seria o inicial, tá? A gente também poderia coletar, deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se ele vai trazer mais alguma coisa. Por enquanto, não. A gente poderia, por exemplo, se eu vir aqui, a gente vai dar um exit aqui. Um exit e logar novamente, para ver se esse tipo de registro ele já está coletando da maneira correta. Então a gente vem aqui, dá um sudo para ele virar aqui, escalar o privilégio. Então beleza. E vamos ver se ele já está trazendo isso, capturando corretamente. Ele apareceu mais alguns eventos, né? Mais 5 eventos. E exatamente isso. Então ele aparece a parte de PAN aqui, na parte de controle de acesso. Aparece o arquivo de log que ele leu para capturar essa informação. E aparece, né, que eu virei root aqui e tudo mais. Na verdade, primeiro ele mostra que a sessão foi fechada, né? Que é quando a gente saiu do usuário root e foi voltando até desconectar do SSH. Mas aqui a primeira é do usuário Oliba. E depois, provavelmente, esse aqui é quando ele vira root. Em que o Oliba tenta virar root. Então seria basicamente isso. Então essa parte está funcionando. Aqui, ó. Primeira vez executando sudo. Então ele já mostra aqui, ó, Oliba virou root. Não tinha carregado ainda o evento. Mas basicamente é isso. Então ele já está coletando tudo da maneira correta e esperada. Agora, assim como o Windows, né, a gente acabou enriquecendo os dados que a gente coletava com o Sysmon, né, trazendo bastante informação legal. No Linux a gente pode usar também algumas soluções para isso, como o PacketBit. Então, o PacketBit a gente consegue analisar, por exemplo, o tráfego de rede dentro do servidor. E também consegue fazer isso e adaptar para que o Azure também entenda e consiga coletar esses logs. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai configurar, tá bom? Então vamos tentar fazer isso aqui. Para fazer isso, primeiro a gente vai precisar, obviamente, instalar o PacketBit aqui no nosso servidor também, para que ele colete aí tudo que for necessário. Para isso, eu já deixei uns comandinhos prontos aqui também para facilitar um pouco, mas basicamente a gente vai... Aqui eu vou executar. A gente vai baixar o PacketBit do repositório da Elastic, né? Eu peguei a última versão da Major 7, que seria a 7.17.9, tá? Pelo menos na época aqui que eu tô gravando o vídeo. Eu vou baixar esse cara aqui. Ver se vai dar tudo certo, né? Baixou. E vou instalar ele aqui, com esse comando aqui. Então, beleza, instalou. E aí, assim, por padrão, ele tem um arquivo de configuração que já vem nele, que é basicamente onde a gente aponta, por exemplo, o output, né, dos registros que ele vai coletar para mandar para um Elasticsearch, por exemplo. Só que aqui no nosso caso, como a gente está fazendo com a Azure, eu vou pedir para que ele grave isso num arquivo local aqui na máquina. E é justamente esse arquivo que o Azure vai coletar também os logs. Para isso, tem um arquivo de configuração pronto
E aqui no meu GitHub tem até ele, se vocês quiserem pegar por aqui, ou pelo link, tanto faz. Aqui no azul, você pode entrar na parte de agent aqui, Unix e Packetbit. Aqui tem esse Packetbit YAML, que é basicamente o arquivo de configuração. E aqui nesse arquivo de configuração, claro, tem o restante da configuração, mas tem uma parte aqui em que eu peço para que o output dele seja para um arquivo, né? E falo o nome do arquivo e o caminho. E é esse arquivo que a gente vai coletar. Então eu vou copiar esse cara aqui. Na verdade eu não vou copiar, né? Porque eu já tenho um comando aqui. Mas basicamente a gente vai baixar esse arquivo e cortar ele, né? E encaminhar para o caminho original do arquivo de configuração do Packetbit. Que seria algo... Opa, ele duplicou o comando aqui. Que seria algo parecido com isso aqui. etc Packetbit YAML, que é onde já está instalado, né? A gente vai meio que substituir aquele arquivo. Então a gente pode executar esse comando. Beleza? A gente pode até tentar visualizar ele aqui, só para ver se tá tudo certinho mesmo. Então, isso. Tá certinho. Vamos só confirmar se o output tá correto aqui, pra gente não ter problemas depois. Não, é isso mesmo. Então a gente pode sair aqui. E agora a gente pode iniciar o serviço dele aqui. A gente já garantiu que tá tudo beleza. A gente pode vir aqui e dar um restart. Ou um start, né? Porque a gente não iniciou ainda. E também a gente poderia fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer com o azul. Dar um reload. A gente pode basicamente dar o enable também para que ele sempre inicie junto com o sistema. E esse aqui, Packetbit. A gente cria o link aqui certinho e a gente já ver se ele iniciou, nem vi se ele iniciou. Bom, gente, tá iniciado. Então, beleza. Então aqui tá tudo certo. Então aqui no host, né, no nosso Debian 11 aqui, que a gente tá monitorando, já tá tudo certo. Então, beleza, aqui a gente não precisa fazer mais nada. Agora o que a gente precisa fazer é lá dentro do nosso Azure Server, tá? Dentro da nossa plataforma de teste que a gente subiu. Então a gente pode minimizar aqui, pode voltar aqui pro nosso Azure. Ele já tá coletando mais algumas coisas, ó. Então ele fala, ó, que legal, ele já tá capturando aqui que um novo pacote foi instalado. Foi requerido, né, para instalação e tal. Fala que foi instalado aqui e tudo mais. Deixa eu ver se ele mostra o nome do pacote. Aqui, ó, o nome do pacote, Packetbit. Então aqui ele já tá trazendo bastante coisa pra gente. Ele pegou isso aqui do arquivo de log dpkg-log. Então, olha que legal. Então a gente já tá começando a ter uma visibilidade aqui do nosso endpoint. Legal, então, né, eu falei que a gente precisa fazer alteração agora, que seria basicamente o que a gente fez no Sysmon também. Primeiro, agora que a gente tá gravando isso dentro do nosso endpoint, em um arquivo, a gente precisa dizer que a gente quer coletar esse arquivo, né, que traga esses dados para cá. Então, como a gente faz isso? Como eu falei, a gente pode fazer isso através dos grupos, né? Então a gente criou o grupo Linux aqui, agora com um agente, né, que é o nosso que a gente instalou. E a gente pode vir até aqui em editar a configuração do grupo. E por enquanto, sem nenhuma configuração, a gente pode adicionar essa configuração aqui, ó. A gente pode vir aqui em Packetbit, em Unix, na verdade. E aqui em agente conf tem esse carinha aqui, que é basicamente a especificação que a gente precisa adicionar nesse cara. Então, ele veio meio fora de sair do alinhamento, mas beleza. O que está acontecendo, né? Ele está especificando um local de arquivo, apontando o formato em que precisa ser coletado, né, o arquivo lá, e a localização. Então, é o path que a gente colocou lá no arquivo de configuração Packetbit YAML e o nome do arquivo. Beleza? Aí aqui a gente só dá um save, basicamente. Então, já deu aqui o alerta falando que foi salvo com sucesso. E aí,
Outro processo, né, que a gente tem que fazer é criar algumas regras, né, dentro aqui do Azul, para que ele não só colete os registros agora do arquivo, mas que os eventos comecem a aparecer. Para que eles apareçam, né, a gente precisa ter regras, né, dentro do Azul para entender e ativar isso e registrar também. Para fazer isso, tem um repositório pronto de uma pessoa, né, na internet que colabora com a comunidade do Azul. E ela tem algumas regras prontas. Uma delas é pro PactBit. Então, para facilitar, a gente já tem até aqui o arquivo, né? E o repositório. Também vou deixar o link aí tudo certinho. Todos esses links que eu tô comentando, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Para facilitar aí para vocês também. Então, aqui a gente pode, por exemplo, copiar esse conjunto de regras aqui e adicionar uma regra customizada no nosso Azul Server. Então a gente pode vir aqui em gerenciamento, regras, clicar aqui para ver os arquivos, né? E selecionar aqui regras customizadas. Então aqui já tem a regra custom do Azul, né? Que a gente criou na última aula, para que ele também registrasse os eventos do Sysmon. E agora a gente vai criar uma nova regra. Então a gente vai criar uma regra aqui. E o nome vai ser Custom PactBit Rules XML, certo? E aqui no arquivo a gente pode apagar isso aqui e a gente copia, né? Na verdade a gente vai colar agora o que a gente copiou, que são as regras, tá? E aí a gente pode dar um save. Só dando um overview aqui, ele gera algumas regras, então ele pega aqui algumas conexões de DNS, ele consegue visualizar, né? Vamos ver mais coisa aqui. Conexões de TLS, conexões HTTPS, conexões HTTP, conexões ICMP. Enfim, ele pega alguns tipos de protocolo e etc. Então, beleza. E aí depois, claro, a gente pode ir tunando isso, né? Mas só inicialmente pra gente ver como tá funcionando. Então a gente pode dar um save aqui. Toda vez que a gente atualiza o conjunto de regras presentes no Azul, ele precisa reiniciar o serviço para meio que validar e começar a utilizar as novas alterações da base de regras. Então é isso que a gente vai fazer. Clicando aqui, ele vai pedir para confirmar e ele vai reiniciar. Assim que ele reiniciar, eu já volto aqui com vocês também. Então ele voltou aqui, galera. Basicamente já tá tudo pronto, né, digamos assim. A gente então, só recapitulando, a gente instalou o nosso Azul Agent no nosso endpoint aqui, né? A gente instalou o PactBit e alterou, né, o arquivo de configuração para que funcionasse da maneira correta. E aqui dentro da plataforma a gente precisou dizer pro grupo Linux, né, quais os arquivos que ele precisaria monitorar agora, né, de forma customizada. Então aqui a gente já disse para ele e fez a criação de um arquivo customizado de regras para que o Azul também entendesse esses novos registros que ele vai começar a coletar. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Agora, para a gente validar isso, né, a gente precisa vir aqui em módulos, eventos de segurança e ver se isso vai começar a funcionar. Na última aula, a gente teve alguns problemas, né, com Windows, porque ele não estava conseguindo sincronizar com esse arquivo de configuração do grupo, né, que a gente colocou aqui agora. Porque eu acho que tem um tempo, né, existe uma latência e um tempo, né, que ele vai buscar e coleta as diferenças lá, ver se tem alguma coisa diferente que ele precisa atualizar no arquivo de configuração do Agent. Então, para que isso ocorra de maneira mais rápida, a gente vai vir aqui e vai manualmente reiniciar o serviço do Azul Agent, tá? Só porque a gente tá fazendo aqui um teste e precisa fazer isso de maneira mais rápida. Em produção não tem como, né, sair atualizando e reiniciando o serviço em todos os agents.
E também em 15 minutos, 20 minutos, isso normalmente já acontece automaticamente. Então não tem necessidade. Mas aqui, sim. Então a gente vai iniciar o serviço aqui. Então ele vai iniciar aqui e a gente já vai validar. A gente pode até começar a fazer uns testes, algumas requisições e validar se isso está funcionando, tá? Então vou dar um clear aqui. Ele provavelmente vai aparecer aqui a mensagem, um registro de que o agent foi reiniciado. Ó, exatamente, ele vai aparecer aqui que foi estopado. Legal aqui que ele já coloca até alguns enriquecimentos da própria regra do Azul. Por exemplo, quando o SSEC é estopado, né? Teoricamente, ele entende que pode ser alguém que já invadiu o servidor, por exemplo, e está estopando o serviço de monitoramento, por exemplo. Então, ele até mapeia essa regra com o Mitre e define a tática também, enfim. Então, muito legal. Legal, então vamos tentar entrar no servidor aqui. E primeiro, um dos protocolos que tem lá que ele valida, né? Que ele captura é o ICMP. Então vamos tentar dar um ping, por exemplo, pro nosso servidor. 1520. Bom, beleza, tá pingando. Vamos também tentar fazer uma requisição de DNS pro google.com. Legal. Vamos tentar fazer uma pro azul.com, o domínio da Azul. Legal. Então, beleza. Vamos ver se isso, por exemplo, DNS e ICMP, vamos ver se ele capturou. Como ele tá se saindo. Então, ele gerou mais duas regras aqui. Então, legal. Então, ó, que legal. Ele já apareceu aqui que a gente tentou fazer uma... Tentou não, né? Fez uma tradução de DNS do domínio do Google. Então, ele aqui mostra... Olha que legal, mostra o IP e tudo mais. Legal, então ele já tá trazendo aqui. Ele não trouxe do CMP. Vamos ver se uma solicitação HTTPS, por exemplo. Deixa eu ver se o Curt tá instalado aqui. Tá instalado. Vamos tentar fazer uma requisição aqui pro Azul, por exemplo. O Azul, na verdade, vou colocar aqui HTTPS, né? O azul.com. Vamos ver se aqui. Legal, ele fez a requisição. Então ele trouxe aqui o cabeçalho. Inclusive tá trazendo a versão do PHP. Legal. Então beleza. Então vamos ver se esse tipo de requisição, por exemplo, ele trouxe. Ó, olha que legal. Ele fez uma conexão HTTPS pro domínio, mostra o domínio certinho. Então aqui, por exemplo, uma ideia que veio aqui agora. A gente poderia pegar, por exemplo, o domínio, né, os domínios que ele tá fazendo requisição, os IPs que ele tá fazendo requisição, né, os IPs relatados aqui, por exemplo, os IPs externos, no caso, né, e comparar isso com uma base de reputação, por exemplo. Então, fazer alguma integração, por exemplo, a gente vai ver futuramente aqui, o vírus total, o Abuse PDB, Cisco Talos, várias bases, né, de reputação, e comparando isso, todas as requisições que chegassem do servidor seriam comparadas com essa base. Opa, ele tentou traduzir aqui, o DNS tentou traduzir um domínio que tá aqui como malicioso. Opa, alerta aqui pra gente com um nível de severidade maior, por exemplo. Então, através disso a gente poderia já trabalhar bastante coisa. Então seria mais ou menos isso. E a gente pode ir criando novas regras, né, do PacketBit, por exemplo, para ir gerando mais visibilidade ainda. O ICMP, pelo que eu entendi, não funcionou. Vamos ver se o HTTP tá funcionando. Deixa eu tentar dar um cur aqui, por exemplo. -i. Fazer pro próprio aplicativo do Azul. Então ele deu um erro de certificado, né? Porque o certificado é autoassinado do Azul, no caso aqui do nosso teste. Então vou dar um "-k" aqui. Então ele foi redirecionado, legal. Então ele fez a requisição. Vamos colocar isso aqui no final, só para ele não dar um redirecionamento na gente. Olha que legal que ele já trouxe. Basicamente ele tá
capturando a tela de login, né? E aqui deu status 200 aqui, status code. Legal. E aí aparece pra gente aqui bastante coisa. O cabeçalho, basicamente, da requisição. Vamos ver como que aparece aqui agora. Legal, gerou mais alguns eventos. Então ele aparece, tá vendo que ele não apareceu o domínio, né? Até a variável do domínio aqui não existe porque a gente fez a requisição para um IP. Então vamos ver como que ele trabalha com isso. Aqui, ó, o Destination IP. Então esse campo, por exemplo, do Destination IP era um campo legal para a gente trabalhar nessa questão aí de análise. Para verificar aí numa base de reputação e etc. A mesma coisa com o DNS, por exemplo. Para entender com quais endereços nosso ambiente, né, as nossas máquinas, endpoints estão se comunicando. Muito legal. Então, é isso, galera. Hoje a gente viu aí um pouco da instalação do Azul. Também o enriquecimento dos dados e dos registros com o PacketBit. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e possa ajudar vocês aí. Felizmente, nesse vídeo a gente não teve tanto problema como no último. Mas é isso. Sempre acontece, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima. Valeu!